Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, galera, hoje eu tô aqui para falar de mais uma cidade incrível aqui do nosso estado do Paraná. Hoje vamos falar da nossa capital, Curitiba. Bom, gente, Curitiba é um município brasileiro, capital do estado do Paraná, localizado a 934 metros de altitude. Curitiba possui 1.948.626 habitantes e é o município mais populoso do estado do Paraná e da região sul do Brasil. E além de ser a oitava cidade mais populosa do país, a cidade de Curitiba foi fundada em 1693, a partir de um pequeno povoado bandeirante. Curitiba tornou-se uma importante parada comercial com a abertura da estrada tropeira entre Sorocaba, em São Paulo, e Viamão, no Rio Grande do Sul, vindo em 1853 a ser a capital da recém-emancipada província do Paraná. Desde então, a cidade, conhecida pelas suas ruas largas, manteve um ritmo de crescimento urbano fortalecido pela chegada de uma grande quantidade de imigrantes europeus ao longo do século XIX, na maioria alemães, poloneses, ucranianos e italianos, que contribuíram para a atual diversidade cultural de Curitiba. E Curitiba experimentou diversos planos urbanísticos e legislações que visavam controlar seu crescimento, que a levaram a ficar famosa internacionalmente pelas suas inovações urbanísticas e cuidado com o meio ambiente, e a maior delas foi no transporte público, cujo sistema inspirou no Transmilênio, implantado em Bogotá, na Colômbia. Alguns títulos de Curitiba foram selecionados no decorrer de sua história, sendo um dos apelidos mais famosos, o de Cidade Sorriso. De acordo com a disponibilidade da história, essa alcunha surgiu num documento ufanista, como tentativa de reversão da famosa antipatia sofrida pelo povo da cidade. Outro título dado ao município foi o de capital ecológica, porque as políticas da prefeitura voltam sua atenção para a sustentabilidade, ou seja, as ruas, gente, elas são limpas, as árvores, os quintais, tudo é limpo lá, gente, olha só. E a poluição, gente, é quase zero lá, viu? Lá tem muita coisa que é limpa. Lá o pessoal faz todo dia limpa, menos os domingos e feriados, né? Fazem limpeza geral em todas as ruas, calçadas e varandas, né? E olha, os primórdios do atual município de Curitiba remontam ao século XVII, quando o caminho de Queretiba foi percorrido pelos bandeirantes que vinham procurando ouro fora da Serra do Mar, por intermédio de Paranaguá. Depois do enfrentamento das peripécias das entradas e bandeiras, durante a travessia da serra, os portugueses eram acomodados do povoado que se chamava de Vilinha, em conformidade com registros deixados por historiadores. Posteriormente, estão sendo possível o encontro de escassos de alimentos e do ouro que eram desejados pelos bandeirantes. Esses desbravadores se mudaram para outro lugar e se fixaram onde atualmente está situada a Praça Tiradentes e o centro histórico de Curitiba. A Vilinha, povoação margeada pelos rios Atuba e Bacaxiri, e as comunidades indígenas originaram esses bairros, que são os bairro Alto e o bairro Atuba. Esses bandeirantes, né, em tempo incerto, convidaram o cacique dos campos de Tindiqueira, às margens do Rio Iguaçu, para indicar o lugar mais adequado para instalar definitivamente a povoação. O cacique, na frente de um grupo de habitantes, levou à mão uma enorme vara. Ademais do extrativismo mineral, apareceram a pecuária nos campos e a agricultura de subsistência das áreas florestais. Curitiba estava localizada onde se encontravam os mineradores e pecuaristas. Apesar de tudo isso, a mineração não foi desenvolvida por muito tempo e iniciou-se o deslocamento dos mineradores em direção a Minas Gerais durante o final do século XVII. No século XVIII, a pecuária e o comércio bovino favoreceram o estabelecimento dos povoadores e o progresso da região. A vila estava localizada no Caminho do Gado, construído em 1730 do Rio Grande do Sul até Minas Gerais,
para comercializar bovinos e muares. Depois de aberta uma nova estrada, a qual não atravessava mais seus campos, a vila durante certa época tornou-se isolada. Curitiba foi levada à categoria de sede de comarca por intermédio de alvará imperial em 19 de dezembro de 1812 e elevou-se à condição de cidade em 5 de fevereiro de 1842. Em 29 de agosto de 1853, Curitiba tornou-se capital da recém-criada província do Paraná, desmembrada do estado de São Paulo. Pelo empenho e esforço da emancipação política do Paraná, várias pessoas tinham deixado seu nome dos anais da história. No entanto, começaram a ser exploradas e comercializadas a erva mate e a madeira, e isso, gente, impulsionou novamente seu crescimento. 22 anos depois, já contava com 5.819 habitantes. Em 1854, já era a capital da recém-criada província do Paraná. Na época, a colonização por meio da imigração europeia, especialmente italiana e polonesa, foi promovida pelo governo provincial paranaense. Um novo surto progressista foi conhecido pela cidade. A agricultura foi desenvolvida e a industrialização foi iniciada. Desde a imigração vinda para o Paraná, que então pertencia à província de São Paulo, em 1829, Curitiba acolheu muitas famílias de várias origens e durante muito tempo, com predominância de alemães, italianos, poloneses e ucranianos, recebendo também imigrantes voluntários como paulistas, gaúchos, catarinenses, mineiros e fluminenses. Tudo isso exerceu influência na formação da sua sociedade, da cultura e da economia ao longo do tempo. Em 2 de fevereiro de 1885 foi inaugurada a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, fato histórico que ocasionou importante impulso para o desenvolvimento de Curitiba, que passava a partir desta data a ter uma ligação rápida e moderna com o porto de Paranaguá. Assim, a ferrovia podia escoar de maneira mais eficiente seu principal produto de exportação, a erva mate. E no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a cidade progrediu, principalmente porque a produção do café se expandiu no norte do Paraná, e uma vez que a agricultura foi estimulada, especialmente no oeste do estado do Paraná. E Curitiba foi a capital da República entre os dias 24 e 27 de março de 1969, na época em que vigorava a ditadura militar, que ocorreu por uma questão propagandística, visto que a cidade era uma das capitais brasileiras que não fizeram oposição ao regime. Dessa forma, não somente estavam sendo modificadas as características do seu centro, como também a mentalidade da população do que tange a melhoria de qualidade de vida. Curitiba é formada por campos e árvores que se intermeiam de capões de florestas com araucária, além de demais formações como várzeas e matas ciliares. Na vegetação original ainda existem também restantes a araucária angustifolia, as quais sobreviveram a civilização da atualidade. As araucárias estão em bosques particulares e públicos, agora protegidas pela legislação ambiental que impede a sua derrubada. E a vegetação da cidade também é caracterizada pela existência de uma grande quantidade de ipês roxos e amarelos, gente. É muito lindo, gente. Ver aquelas araucárias, aqueles ipês lá, lindos em Curitiba, né? Só que segundo, gente, a Organização das Nações Unidas, Curitiba possui um índice 5 vezes maior na área verde por habitante que o mínimo recomendável, que é de 12 metros quadrados. E dentre os bosques e parques, Curitiba conta com 30 áreas verdes, ou seja, 30 parques e bosques, cabendo ser ressaltado o Parque Barigui, o Bosque do Papa, o Jardim Botânico, Passeio Público e etc. Tá cheio de parques e bosques, gente, é muito legal. E já o povoamento de Curitiba teve início no século XVII, durante o descobrimento das jazidas de ouro na região. No século XVIII, depois que as minas foram esgotadas, esta exploração foi para a capitania de Minas Gerais, conduzindo muitos moradores. No entanto, a pecuária e o comércio de bovinos estabeleceram um grande número de habitantes. Até o século XVIII, a população de Curitiba era composta por indígenas, negros, pardos, portugueses e espanhóis. A cidade recebeu imigrantes principalmente durante os séculos XIX e XX, que vieram da Alemanha, da Itália, da Polônia, da Ucrânia, do Japão e também, gente, do Oriente Médio, dos países árabes. E no século XIX, gente, começou a imigração europeia na região. Em 1872, estimava-se uma população de 12.651 habitantes. Em 1883,
1976 havia 20 colônias agrícolas constituídas por várias etnias. Já no século XX, chegaram os japoneses e os árabes, que se dedicavam especialmente à agricultura e ao comércio. Hoje em dia, a crescente população de Curitiba foi intensificada por migrantes paulistas, catarinenses, gaúchos, mineiros e fluminenses, que chegaram na cidade. O Produto Interno Bruto de Curitiba é o quinto de todos os municípios do país e é o maior do Produto Interno Bruto do Paraná. A principal fonte econômica está centrada no setor terciário, com diversos segmentos do comércio e prestação de serviços de várias áreas, como na educação e na saúde. Em seguida, destaca-se o setor secundário, com complexos industriais de grande porte. Além disso, a capital paranaense concentra a maior porção da estrutura governamental e de atendimentos públicos do estado e cedia importantes empresas nas atividades de comércio, serviços e financeiro. A agricultura é o setor menos relevante da economia de Curitiba. A indústria atualmente é o segundo setor mais relevante para a economia do município. Curitiba, com seu parque industrial bem variado, é um dos centros manufatureiros mais extensos do Brasil. Os imigrantes europeus, dedicados especialmente para fabricar artefatos de couro e de madeira, iniciaram a industrialização no começo do século XIX. A progressista indústria e a enorme rede de vias de transporte de Curitiba facilitaram o grande fluxo do comércio na cidade. Os principais produtos de importação de Curitiba são os eletrodomésticos, os gêneros alimentícios, os hortifrutigranjeiros, a madeira bruta, os têxteis e artigos manufaturados em geral. Também destacam-se, gente, as microempresas. Na classificação brasileira da formalização de microempreendedores individuais, Curitiba figura no primeiro posto entre as cidades do Paraná e do sul do Brasil. Fundamentalmente, o trânsito de Curitiba está estruturado de forma integrada com o transporte de massas via ônibus por meio dos chamados trinários, sistemas de canaletas exclusivas de expressos ladeados por pistas simples para veículos particulares em sentido contrário e imediatamente paralelas a estas vias rápidas, com velocidade permitida superior. Com uma frota agora de veículos, estima-se que Curitiba tenha alcançado uma taxa de motorização de 1.800 habitantes para cada carro, índice maior que o registrado em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os táxis são padronizados de cor laranja com xadrez preto nas laterais e alguns detalhes negros nos para-choques. Bom, agora vamos falar um pouquinho, gente, do sistema de ônibus. Como é que é o sistema de ônibus de Curitiba? Gente, Curitiba foi a primeira cidade, gente, do Brasil a ter transporte público com estação tubo. Gente, o sistema de ônibus, gente, é baseado no conceito criado na capital paranaense na década de 70. O veículo leve sobre pneus. E o sistema integrado de transporte de passageiros de Curitiba e região metropolitana permite a integração físico-tarifária de 14 municípios da Grande Curitiba. Sua estrutura define a rede integrada de transporte, que conta com 81 quilômetros de corredores de ônibus, geralmente operados por carros biarticulados, que conectam os terminais integrados nas várias regiões da cidade e transportam cerca de 2 milhões de passageiros diariamente, né? Olha só, gente, ônibus biarticulados, né? Que legal, né? Além da interligação por ônibus expressos, os terminais são providos de alimentadores que compõem a ramificação secundária desse sistema e atendem aos passageiros dos bairros próximos a eles. Adicionalmente, outra categoria de ônibus expressos provê rápido intercâmbio de passageiros entre um terminal e outro, com trajetos diferentes e poucas paradas intermédias. E o sistema de transporte público curitibano inspirou diversas cidades do Brasil e em outros países a adotarem estratégias semelhantes. E Curitiba também está à disposição, gente, de uma grande quantidade de museus, valendo destacar o Museu Paranaense, o Museu Oscar Niemeyer, o Museu de Arte Sacra, o Museu do Expedicionário, o Museu da Imagem do Sonho, etc. Gente, está espalhado de museus lá na cidade. Bom, e Curitiba é conhecida também por ser uma referência em diversos quesitos, como uma cidade sustentável. A capital do Paraná é também um importante centro gastronômico, né? O cardápio, gente, traz surpresas aos visitantes por ser muito variado. Os pratos agora da culinária local são reflexo da história do município e as comidas típicas propriamente ditas são muito saborosas. Em Curitiba, a gente tem 3 pratos principais: o barreado, o
o pinhão e a carne de onça. Olha só, gente, barreado e pinhão, gente, coisa muito boa, né? Comidas muito gostosas também. Eu nunca experimentei o barreado, né? Mas eu pretendo experimentar depois da pandemia, né? Mas o pinhão já experimentei também, é muito bom. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado de Curitiba. Agora eu vou sortear aqui a próxima cidade que a gente vai falar. Já falamos de várias cidades interessantes, né? Vamos ver aqui agora qual que vai ser a próxima. Deixa eu ver, tcharanã. Vamos ver aqui. Olha, isso aqui é interessante, gente. Eu acho que vocês vão ver aqui, olha. Guarapuava. Olha só, Guarapuava eu já fui várias vezes pra lá, gente. Olha, é muito legal, gente. Ela é cidade produtora de cerveja, né? Muito interessante. Então, gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, então deixe seu like, se inscreva no meu canal. E domingo que vem, no meu canal Histórias da Nossa Terra, eu vou falar sobre Guarapuava. Então, gente, muito obrigado por terem assistido. E vejo vocês amanhã lá no meu outro canal, o Tarek Notícias. Valeu, tchau, gente. Obrigado.